E cá estamos nós, desde o início das 13 da tarde, temos vindo a anunciar vários convidados, sendo que os últimos são os primeiros, era o Luís Costa, ele também com duas poetisas, a Carla Félix e a Júlia Borba. Complementar o Luís, olá, ainda bem que fazes este especial poemário. Vamos então saber o que é que trazes hoje para os ouvintes do Rádio Clube de Angra. Hoje vou falar de dois poetas nascidos aqui na cidade da Praia, um nascido em 1847, Francisco Joaquim Muniz de Betancourt, mais conhecido pelo seu pseudónimo Mendo Bem, nascido 8 de dezembro. Acompanhou o seu pai nas diversas transferências de residência que a sua carreira de alto funcionário obrigou. Residiu em Angra do Heroísmo durante a maior parte da sua infância e adolescência, tendo estudado na Escola Régia da Sé e depois no Liceu daquela cidade, estabelecimento em que foi colega de uma pleiada de homens que viriam a marcar a vida intelectual e política açoriana nas décadas seguintes. Apesar de ter frequentado parte dos seus estudos secundários em Coimbra, não prosseguiu estudos superiores. O seu primeiro emprego foi como escriturário na Caixa Económica Angrense, instituição que o seu pai fundara quando fora governador civil do distrito. Ingressou depois do funcionalismo público na repartição de finanças, exercendo funções na cidade de Angra do Heroísmo, Ponta Delgada, Lisboa, Porto, Guarda e Évora, sendo nesta última cidade também delegado do Tesouro. Mendo Bem, desde cedo manifestou vocação literária, colaborando em versos e prosa nas colunas de diversos jornais açorianos e depois de várias cidades portuguesas e também brasileiras. Como jornalista e poeta, as suas produções publicadas nos diversos jornais em que colaborou graciaram-lhe notoriedade, integrando-o no círculo intelectual do tempo. Apesar das acesas polémicas que dominavam a imprensa de então, manteve-se sempre afastado das questões políticas, publicando poesia e produzindo crónicas essencialmente voltadas para a arte e um lirismo quase poético. A sua produção literária, para além de múltiplos trabalhos dispersos pela imprensa periódica, traduziu-se na publicação de vários livros de poesia e alguma prosa essencialmente lírica de caráter impressionista. Nela se revelando um poeta sentimental e simples e um prosador inspirado, elegante e primoroso. Faleceu deixando vários inéditos. Mendo Bem foi um distinto bibliófilo, especializando-se em livros de temática açoriana, colecionando ao longo da sua vida uma excepcional biblioteca, a qual incluía muitas raridades. A coleção, que ele denominava de Biblioteca Insulana, incluía livros, folhetos, folhas avulsas, jornais e muitos outros documentos. Por sua decisão, comunicada em 1902, o espólio desse terceirense enriqueceu a biblioteca da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, a qual fez a valiosíssima oferta de 3.000 livros. Em consequência, a Municipalidade de Angra do Heroísmo, na sua sessão extraordinária de 25 de setembro de 1902, consignou na ata um voto de louvor e profundo agradecimento por tão preciosa dádiva e deliberou colocar na sala da biblioteca, que foi ampliada, o retrato do oferente. Entre o espólio oferecido à cidade de Angra encontra-se um álbum conhecido como o Álbum de Mendo Bem, contendo 146 folhas de cartolina com autógrafos em verso e prosa das principais figuras da intelectualidade açoriana da época, incluindo Antero de Quental, complementados com desenhos, aguarelas, fotografias e selos e lacres de diversas entidades de quase todas as ilhas dos Açores. Esse precioso álbum, nunca publicado, encontra-se à guarda da Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo. Trago também o grande Vitorino Nemésio, nascido a 19 de dezembro de 1901. Na infância a vida não lhe correu bem, em termos de sucesso escolar, uma vez que foi expulso do Liceu de Angra e reprovou o 5º ano, fato que o levou a sentir-se incompreendido pelos professores. Do período do Liceu de Angra apenas guardou boas recordações de Manuel António Ferreira Deusdado, professor de História, que o introduziu na vida das letras. Com 16 anos de idade, Nemésio desembarcou pela primeira vez na cidade da Horta para se apresentar a exames como aluno externo do Liceu Nacional da Horta. Acabou por concluir o curso geral dos liceus a 16 de julho de 1918, com a qualificação de 10 valores. A sua estadia na Horta foi curta, de maio de agosto de 1918 a 13 de agosto. O jornal O Telégrafo dava notícia que Nemésio, apesar de ser um miúdo, um ano antes de chegar à Horta, havia enviado um exemplar do Canto Matinal, o seu primeiro livro de poesia, ao diretor do Telégrafo, Manuel Emídio. Apesar de ter idade, Nemésio chegou à Horta já imbuído de alguns ideais republicanos, pois em Angra do Heroísmo já havia participado em reuniões literárias republicanas e anarco-sindicalistas, tendo sido influenciado pelo seu amigo Jaime Brasil, o seu primeiro mentor intelectual, que o marcou para sempre. E por outras pessoas, tal como Luís da Silva Ribeiro, que deu nome à Biblioteca de Angra do Heroísmo, advogado, e também Gervásio Lima, escritor e bibliotecário.
Em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, a Horta possuía um intenso comércio marítimo e uma impressionante animação noturna, uma vez que se constituía em porto de escala obrigatória, local de reabastecimento de frotas e de repouso de marinhagem. Na Horta estavam instaladas as companhias dos cabos telegráficos submarinos, que convertiam a cidade num nó de comunicações mundiais. Esse ambiente cosmopolita contribuiu decididamente para que ele viesse mais tarde a escrever a obra mítica que dá pelo nome de Mau Tempo no Canal, trabalhada desde 1939 e publicada em 1944, cuja ação decorre nas 4 principais ilhas do grupo central açoriano, Faial, Pico, São Jorge e Terceira, sendo que o núcleo da intriga se desenvolve na Horta. Esse romance invoca um período de 1917 a 1918, que coincide em parte com a sua permanência na ilha de Faial, e nele aparecem pessoas tais como o Dr. José Machado de Serpa, senador da República e estudioso, o Padre Nunes da Rosa, contista e professor do Liceu da Horta, e Osório Goulart, poeta. Em 1919 iniciou o serviço militar como voluntário na Armada da Infantaria, o que lhe proporcionou a primeira viagem para fora do arquipélago. Concluiu o liceu em Coimbra em 1921 e inscreve-se na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 3 anos mais tarde, Nemésio trocou esse curso pelo de Ciências Histórico-Filosóficas da Faculdade de Letras de Coimbra e em 1925 matriculou-se no curso de Filologia Românica da mesma faculdade. Na primeira viagem que fez à Espanha, com o Orfeão Académico, em 1923, conheceu Miguel Unamuno, escritor e filósofo espanhol, intelectual republicano e teórico do humanismo revolucionário e antifranquista, com quem trocara correspondência anos mais tarde. Nesse mesmo ano foi iniciado na maçonaria. A 12 de fevereiro de 1926, desposou em Coimbra Gabriela Monjardim de Azevedo Gomes, de quem teve 4 filhos. Em 1930 transferiu-se para a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde no ano seguinte concluiu o curso de Filologia Românica com elevadas classificações, começando desde logo a lecionar literatura italiana. Isto costuma-se dizer que não interessa quem mal começa, mas sim quem bem acaba. Sem dúvida. Fala-se aqui no 5º ano que ele tinha sido expulso e acabou por tirar um curso com elevadas classificações. A partir de 1981, deu início à carreira académica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde lecionou literatura italiana e mais tarde literatura espanhola. Em 1934, doutorou-se em Letras pela Universidade de Lisboa com a tese A Mocidade de Herculano à Volta do Exílio. E entre 1937 e 1939 lecionou em Bruxelas, tendo regressado nesse último ano ao ensino da Faculdade de Letras em Lisboa. Lecionou também no Brasil em 1958. Em 19 de julho de 1961, foi feito grande oficial da Ordem do Infante Dom Henrique e também em 1967 grande oficial da Ordem Militar de Santiago de Espada. Em 1961, atingido pelo limite legal de idade para o exercício de funções públicas, profere a sua última lição na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde ensinara durante quase 4 décadas, passando a ser catedrático jubilado. Foi autor e apresentador de programa televisivo, se bem me lembro, que muito contribuiu para popularizar a sua figura e dirigiu ainda o jornal O Dia entre 11 de dezembro de 75 a 25 de outubro de 1976. Foi um dos grandes escritores portugueses do século XX, tendo recebido em 1965 o Prémio Nacional da Literatura e em 1974 o Prémio Montanha. Faleceu a 20 de fevereiro de 1978 em Lisboa e foi sepultado em Coimbra. Pouco antes de morrer, pediu ao filho para ser sepultado no cemitério de Santo António dos Olivais, em Coimbra. Mas pediu mais, que os sinos tocassem o Aleluia em vez do dobre afinado. O seu pedido foi respeitado. A 30 de agosto de 78, recebeu a Gran Cruz da Ordem Militar de Santiago de Espada a título póstumo. Também em 1978, a Câmara Municipal de Lisboa homenageou o escritor, dando o seu nome a uma rua na zona da Quinta de Santa Clara, na Ameixoeira. Relembro as pessoas que estão aqui a ouvir o Rádio Clube de Angra para aproveitarem, enquanto estão nesta lindíssima cidade da praia, para verem o Passeio dos Poetas, onde tem muitos poetas açorianos que estão lá imortalizados em azulejo. E agora sim, vamos falar com a Carla Félix e também com a Júlia Borba, que tem muita história de vida também para nos contar. Olá, Júlia. Uma das primeiras coisas é do Dr. Mendes. No final, quando eu esteve nos 59, 60, 61, eu fazia parte do grupo Tuna Terceirense, que quem tocava viola era o António Cafuga, que era chamado Cafuga, e ele adorava música, vocês sabem o que ele fazia. E eu tenho o livro dele, que ele fez a tese lá no Rio, também no Brasil, e eu tenho com esta dedicatória à velha parente
Nemésio. Considerava parente. Porque éramos, quer dizer, não é, mas sabia que éramos vera parente. E eu lembro-me da minha avó, quando ele passava no recanto, para o recanto, a minha avó tinha uma casa ali no recanto, e ele passava, vinha lá para aquela sua casa que tinha ali, e eles paravam e falavam, porque a minha avó sabia ler muito bem, e eu acho que ele achava graça. E a minha avó dizia, olha, o primo Nemésio. Portanto, eu achei graça quando ele escreveu, quando escreveu a nota no livro, a velha parente. Eu tenho. Carla, desculpa intrometer-me aqui, mas como é que arranjaste aqui uma contadora de histórias tão boa? Bem-vinda, Carla. Boa tarde. Eu vi uma publicação da Praia da Vitória, das festas da praia, as últimas que se realizaram aqui na Praia da Vitória, em que a senhora Júlia tinha participado na cerimónia de abertura. E depois fui pesquisar, claro que no Facebook, saber quem era a senhora Júlia, e descobri que ela tanto cantava, tocava e escrevia poesia. Foi na altura que entrei a pedir amizade, depois convidei-la para participar na Maré de Poesia, na página do Jornal da Praia, e desde aí temos acompanhado. Portanto, houve essa interrupção de 2 anos em que não foi possível ela regressar à terceira, e então conhecemos hoje pessoalmente. Hoje é que se conheceram pessoalmente. A sério. Rádio Clube de Angra a incentivar, a proporcionar encontros. Muito bem, eu vou deixar então que conduzas esta conversa, porque com a Júlia penso que a gente vai conversar ainda mais tarde, porque o tempo também se esgota, e de facto vê-se que é uma senhora que tem muito para contar, para cantar também, mas para hoje é tudo. A Carla há pouco falou da Maré de Poesia, e a nível de participação, não dos poetas que nós já conhecemos, que costumam participar ativamente em saraus, mas de pessoas assim mais do desconhecido a nível de poeta, que se apresentam e costumam mandar à Carla vários poemas seus, e qual é o feedback que eles têm daquilo que é apresentado e da forma como a poesia está a ser feita cá na Ilha Terceira. As pessoas às vezes não participam tanto como eu desejaria. Às vezes tenho que relembrar para enviarem os poemas, mas volta e meia aparece-me alguém que eu não conheço. Tenho uma participação recente de alguém que é anónimo, usa um heterónimo que eu não conheço. Houve uma participação de uma senhora chamada Joana, também agora na última edição, que decidiu abrir a sua gaveta. Portanto, é sempre uma surpresa. De vez em quando vai aparecendo alguém. Também existem poetas do continente que às vezes enviam um poema. Também uma senhora do Brasil também às vezes também envia. Eu também não enquanto coordenadora da página, não recuso a participação, porque também é um incentivo para quem é açoriano, não é? Não só as pessoas açorianas que vivem cá na Ilha Terceira, mas também que vivem pelo mundo, e vamos chegando assim a vários. O público, julgo que as pessoas gostam, existem várias pessoas que gostam da página da Maré de Poesia, e depois comentam que já leram os poemas, olha, gostei daquele poema daquele senhor, ou fazem referência, e acho que é uma maneira da poesia ir circulante. Exato. E como estavas a dizer há pouco, a senhora, como era, Joana? Sim. Muitas pessoas às vezes têm poemas arrumados na gaveta durante anos e anos, até que chega uma altura que dizem, ok, agora é que chegou a altura, e começam aí a lançar aquilo que já foi escrito. Sim, aconteceu com o senhor Orlando Diniz, Gomes Diniz. Ele é natural aqui da Praia, vive em Lisboa, e começou a participar na Maré de Poesia. Depois foi vasculhando nos seus poemas, começou a organizar e já lançou um livro. Isso portanto, é muito positivo, e é bom, e sinto-me bem por isso, porque despertar o desejo das pessoas partilharem a poesia, porque julgo que ela deve ser partilhada. Na minha opinião, há quem prefira guardá-la, e está no seu direito. E também foi o caso da Júlia, que mais tarde começou a escrever. Não, que divulgou, mas já escreve desde mais cedo, não? Não. Foi mesmo a partir de... Foi mesmo a partir no fim dos 60, porque até ali nunca tive tempo. Como eu disse, tínhamos uma casa de campo em Lequetarro, muito neve, e às vezes ficávamos ali semanas sem poder ir à outra casa.
E nesse tempo eu comecei, porque eu gostei sempre de tocar violão, toda a vida, desde miúda, mesmo aqui na terceira já tocava, a tocar, e depois comecei a ver que tinham palavras que estavam saindo e eu nem sabia de onde, e então comecei primeiro a escrever rascunhos de letras, não é de letras, mas já a coisa foi como snowball, I went down fast, e aí foi o que aconteceu. Mas uma coisa engraçada também é quem vive fora, pelo menos eu, que vivo há tantos anos fora, mas esta época que cresci, escola, e também tive no liceu, mas fui cedo para fora, e quando começo a escrever, eu às vezes começo uma coisa qualquer que uma neta me disse, ou qualquer coisa, e dali a pouco cá estou na ilha. Portanto, a ilha continua uma fonte. Sempre presente. Uma fonte de inspiração. Sim, mas isto é verdade, isto aqui. E temos geralmente a maioria dos poetas, não só de agora, mas como também antigamente, tinham muito iam buscar muito o mar, a ilha, o saudosismo, principalmente. Eu volto. E conseguimos encontrar assim muitos poemas. Até aqui um poema que as raízes, minhas raízes, se quiser leio, é pequeno, não é nada. Não é nada como a de sua. Eu ia mesmo pedir para ler algum poema. Eu sou sempre adiantada, é uma desgraça. É o poemário, a Carla também já deve ter aí algum escolhido para nos contemplar. Ela faça primeiro? Não, pode começar, pode começar. Eu procurei este porque fala em vento, mas numa das vezes que eu vim cá eram águas torrenciais, e é muita chuva, e eu escrevi, este para os meus óculos, eu escrevi este porque, mas chama-se Vento Arrogante. Vinha à ilha molhar minhas raízes ressequidas. Como sempre, a ilha não me decepcionou. Não só com chuvas torrenciais, mas o vento que as acompanhava oivava como antecipando a minha partida. E as faias da terra balançavam, como dizendo adeus. O mar revolto batendo-se nas pedras negras dava um grito abafado, recordando a minha infância, quando tentava andar de manhã a caminho da escola, e o vento, possante como tu, brincava comigo, levando-me de lado para lado. E eu, franzina à tua mercê, és o dono da ilha, forte, arrogante. Entras nas matas, passas nos picos, nos cerrados de milho basto, sacodes as hortenses, as belas lonas cor-de-rosa que ladeiam a ilha. Tu, como eu, vens matar as saudades desta ilha que tens no meio do Atlântico, acordando-a sem dó, nesse teu modo carinhoso de afagar. Muito bonito. Parabéns, lindíssimo este poema. Mas pronto, a senhora há pouco estávamos a falar, já nasceu aqui na Fonte Bastardo. 1941. 1941, e passou entretanto já por três países. Vivi, e digo sempre, vivi 3 vidas, não foi 3 países, 3 vidas maravilhosas, marcantes. Não tocava a sequência. Esta é a primeira, segunda no Brasil e agora nos Estados Unidos, que é a minha terra, que eu adoro os Estados Unidos. Lá os meus filhos foram criados, porque o mais moço tinha só 4 meses quando foi. E, portanto, ali é que é a minha terra. Mas não quer dizer que as raízes estão sempre presentes. E vamos passar então agora à Carla também, e antes da Carla ler o poema, e perguntar projetos futuros, já alguma coisa preparada, alguma coisa já que podemos estar à espera? Sim, eu tenho um livro preparado que já está há algum tempo, fiz uma pausa por motivos de força maior. Agora começo a retomar a minha atividade, tenho feito algumas atividades com crianças, também participei no dia da biblioteca em Ponta Delgada, apresentando o trabalho que tinha feito com os Marinheiros da Esperança e com as crianças, com poemas meus e de outros autores. E agora vamos ver se consigo me organizar para lançar um segundo livro. Cá esperamos. Cá esperamos. Então, Carla, vou ler o Mar, como estamos aqui perto e o poema refere-se à nossa Bahia.
Mar, perder-me nos teus braços, no vai e vem das ondas, é reencontrar a força da tua corrente. Reerguendo espuma branca na praia da minha essência. Amar-te é perder a noção do tempo, dos contratempos, dos encontros e desencontros. Amar-te é ser livre como as ondas e parar apenas na calmaria dos momentos onde eu e tu adormecemos o mundo. Beautiful. Lindo. Beautiful. E nós, lindo. como Ilhéus, o mar embala-nos sempre. É uma constante presença na nossa vida. E eu moro, a gente todos que mora aqui na ilha, moro ao pé do mar, e muitas vezes nem repara. E quando vou, já me aconteceu ir de férias, estar 2, 3 semanas fora da ilha, e olhar assim à volta e dizer, bem, cada aquele azul que eu costumo ver. Aquele barulhinho do mar, aquela constante. cheirinho, nunca esquece. Nunca esquece. Da minha parte, só tenho a agradecer muito a presença aqui da senhora Júlia Borba. Obrigada. E da Carla, agradecer-lhe a si. Talvez a gente combine ainda mais alguma conversa. A Carla, não me canso de agradecer também a oportunidade que ela dá aos outros. Que nunca desistas, Carla, porque se não fosse o teu esforço, muita gente não punha os seus poemas a verem a luz do dia. E obrigada por esse teu trabalho. Obrigada. E muitos parabéns para esta praia que eu sei que tu amas. Sim. Sempre, todo o ano e todos os dias, principalmente agora em tempos de festas. Parabéns por tudo. Agora, Carla. especialmente nesta época, ela está lindíssima. Está, sem dúvida nenhuma. Cheia de vida. E é para manter, é para manter. É o que precisa. Esta agora, Após não esses seja 2 só anos, agora. após esses 2 anos de interregno, agora é para manter a vida pela ilha toda. Tem que se manter esse espírito de festa e de vida e festejar dia a dia. A ilha está linda, é limpíssima, não é? Está um maravilhoso. assombro. Ainda bem, para recebermos bem os visitantes, os imigrantes e os turistas. Então ficamos por aqui relativamente ao poemário especial. Ficamos por aqui, para a semana então cá estaremos, mas Já em estúdio. já em estúdio. Voltamos à nossa rotina habitual, mas A foi nossa muito rotina. agradável sairmos de Foi portas. agradável. Eu acho que pronto, já tinha feito lá embaixo Em Angra. Em Angra já tinha feito também assim fora. Mas sabe bem. Muito obrigada então ao Luís Costa e relativamente à emissão do Rádio Clube de Angra especial também, ficamos por aqui.